Pois bem, amigos, então cá estou eu novamente para continuar a partilhar alguns feedbacks com vocês, com aqueles que estiverem interessados em ouvir, ver e ouvir. E hoje o tema é a natação. No seguimento da prova do Ironman, ou seja, 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km a maratona de corrida. Hoje vamos falar então acerca da natação. E o que é que eu posso dizer da natação? No seguimento de tudo aquilo que já venho a partilhar com vocês, mas para aquelas pessoas que possam estar a iniciar este vídeo e não conheçam o meu trajeto, eu fiz a prova do Ironman e neste caso específico vou-me cingir à natação, que é para não me tornar muito longo neste vídeo, e foi uma boa surpresa. Vou começar pelo fim. O dia da prova. O dia da prova foi algo que para mim me surpreendeu bastante, porque não encontrei a dificuldade que eu pensei que iria encontrar. No entanto, quem for ver o meu tempo de natação é um tempo horrível. Assim, eu na natação não sou nenhum expert, ou seja, eu consigo me desenrascar, mas dentro daquilo que normalmente eu consigo fazer, eu até fiz um tempo pior. Mas depois, se formos detalhar a natação da prova, vamos ver que em grande parte do trajeto, ou seja, nos primeiros 3 km, eu fiz uma natação impecável, uma natação muito acima da média daquilo que eu costumo fazer. Então o que é que aconteceu para que eu tivesse um registro tão mau, tão pior do que aquele que eu habitualmente fazia? Foi porque ali a meio, isto não foi só para mim, fui para todos, depois em comparação com outros colegas que também encontraram a mesma dificuldade, pelo menos aqueles que estavam a nadar mais ou menos ao mesmo ritmo que eu, foi que nós encontramos ali um período talvez de correntes marítimas que nos travou, e ou seja, eu estive a nadar cerca de 20 a 25 minutos no mesmo sítio, entre aspas, o que me atrasou bastante. Eu lembro perfeitamente de chegar aos 3 km e estar a avistar já a saída da natação e estar muito entusiasmado, a olhar para o relógio nessa altura assim, meu Deus, eu nunca nadei assim. Foi mesmo muito fluida, muito tranquila, eu estava bastante mentalizado para aquilo que tinha que fazer. E então, digo-vos, o esforço da prova de natação não contou em nada para aquilo que eu pensei que me ia desgastar para o resto da prova. Foi uma agradável surpresa. Eu tenho que citar aqui também um colega que também não é da natação, um amigo, que foi o Luís Leão Pinto, que uma altura me disse que a natação que sai muito melhor no dia do que realmente aquilo que a gente vai fazendo nos treinos. E tinha toda a razão. Tinha toda a razão naquilo que estava a dizer, e eu lembrei-me também dele durante a prova. E eu estava mesmo muito feliz. Puxando a cassete atrás, então vamos lá para o início da natação. Como é que isto tudo se processou? Depois de eu ter decidido que iria fazer esta prova, então, pronto, eu tive de começar a detalhar, porque eu não me estava a preparar para uma modalidade, eu estava a preparar-me para 3 modalidades. Falando especificamente da natação, eu comecei a nadar na piscina, naturalmente, em novembro, dezembro, talvez, e até que comecei a fazer o meu nado, e até que depois eu senti a necessidade de falar com alguém especialista. E esse alguém especialista era a Filipa Pinheiro. A professora Filipa Pinheiro, que minha colega de profissão. Então eu fui falar com ela, sabendo eu que ela é uma expert na matéria, e pronto. E ela de pronto se disponibilizou para me ajudar, ao qual eu mais uma vez aqui agradeço. Filipa, minha pequena, um beijinho grande, estarás sempre no meu coração. E então a Filipa, por muito profissional, pronto, ok, vamos marcar um dia, vamos ver como é que tu estás, vamos ver como é que tu nadas, e assim fizemos. Marcámos um dia na piscina, e ela, pronto, atira-te à água, mostra-me aí como é que tu nadas. Ela observou-me, eu fiz 25 metros,
fui para lá, vim para cá, meti a cabeça de fora e perguntei-lhe assim, tipo, então, eu até nado mais ou menos. E, e a Filipa, se não foi bem por estas palavras, foi parecido, disse-me o seguinte, olha, estás a ver isso aí que tu fizeste? Ok, esquece tudo, vamos começar do zero. Neste caso, se calhar até vamos começar do menos qualquer coisa, porque tu tens aí já vícios acumulados, e então ainda é bem pior do que se estivesse a aprender do zero, porque se estivesse a aprender do zero, era só dar as indicações iniciais e pronto, e tudo flui com maior ou menor dificuldade. Eu, aqui, do alto dos meus 46 anos, já com vícios acumulados de uma natação não pensada, não fluida, não tudo, tive então de começar a rever, e a Filipa fez um trabalho excepcional. Então nós praticamente em quase todas as semanas, sempre que possível, sempre treinávamos 2 vezes por semana, para que eu pudesse realmente, e a preocupação da Filipa, ela explicou-me, era realmente eu entrar na água com a confiança necessária, e a preocupação número 1 era eu sair da água. Esse era o papel principal da Filipa, era fazer-me sair da água. E assim foi. Nós trabalhamos dentro do nosso plano de treino geral, que é ditado pelo treinador, pelo Zé Lima, e depois a Filipa tomou conta da parte da natação, e foi ela que me foi guiando em tudo aquilo, em todos os momentos que eu precisei de trabalhar essa natação. Mais uma vez, só com a dedicação, só com a disponibilidade, só com a crença de que estamos de espírito aberto, disponíveis para receber a informação, deixarmos ir as crenças que nós temos como sendo nossas, que realmente não são nossas, e então deixar-me aprender, ser um ser ensinável, ser um ser de coração aberto, e com as indicações da Filipa, realmente, então, trabalhar dia após dia na natação. Mais uma vez, também, eu lembro dos treinos da natação serem muito duros, serem muito... porque não é um meio natural para mim, coordenar técnica, coordenar todo o deslize, coordenar a braçada, coordenar a respiração. Pronto, tudo foi sempre muito forçado. Mas a Filipa também soube dar tempo ao tempo, deixou-me andar. Eu realmente não vinha em termos de capacidade de sacrifício, aí eu não vinha do zero, porque apesar de eu me atirar para estas modalidades e eu ser completamente virgem nestas modalidades, eu venho do desporto e venho da capacidade de saber resistir e de saber sofrer também, e isso também foi uma grande vantagem para mim, uma vez que eu tinha tantas desvantagens, para que este meu processo pudesse ser um pouquinho mais doloroso. Então aí foi a vez de realmente eu trabalhar diariamente, trabalhar sempre de acordo com aquilo que me iam dizendo, trabalhar de acordo com, não de acordo com aquilo que eu pensava, mas de acordo com aquilo que me estavam a fazer passar para eu pensar. E assim foi o trajeto da natação, valeu a pena. Houve treinos que foram em piscina, houve treinos que foram no mar. Eu confesso que eu gosto mais de nadar no mar, confesso que me sinto muito mais livre a nadar no mar, confesso que as condições adversas muitas vezes, eu vou dizer isto, até parece assim alguma arrogância, mas dava-me um certo gozo de eu estar a treinar naquelas condições. Eu lembro-me de partilhar muitas vezes com a Filipa que por estar muito vento, por estar numa ondulação forte, por estar respiração, por levar chapadas de água de todo lado, por o mar estar assim um pouquinho mais agitado, mas eu ao mesmo tempo eu divertia-me com aquilo, ao mesmo tempo que eu estava a sofrer, eu divertia-me com aquilo, e olhem que não foi nenhuma nem 2 vezes que eu saí mal disposto da água, e eu confesso-vos que na primeira ou segunda vez que eu fui para o mar, depois de nadar, eu saí com uma sensação horrível. Eu sei que entrei dentro do carro
E pronto, e tive que parar o carro, e não vou dizer o que é que aconteceu depois, que é para não suscitar aqui más disposições a ninguém. Mas é verdade, também houve isso, houve muitos momentos de frio. As águas daqui do norte são águas muito frias. Eu comecei com um fato que me foi generosamente oferecido pelo Pedrosa, um abraço, foi mesmo genial, foi fantástico, foi muito bom, muito obrigado. E esse fato foi que me levou quase o trajeto todo, mas de facto, com a minha progressão ao longo do tempo, eu fui perdendo peso. Eu iniciei todo este processo com 92 quilos, ou seja, o fato estava-me coladinho, cumpria com a sua função, mas depois eu fui perdendo peso e eu comecei a não caber no fato por estar magro demais. Então entrava demasiada água fria e o fato já não cumpria com a sua função. E eu, muitas vezes, ao fim de 40, 50 minutos de estar na água, saía gelado. Lembro-me uma vez que eu tinha que fazer 1 hora e 5 minutos e eu não consegui. Eu cheguei ali aos 57 minutos e saí a tremer. Lembro-me de um episódio de estarem umas senhoras de Ponte Lima até, que me conheciam, de estarem a falar comigo, e eu não conseguia falar porque a minha mandíbula estava completamente bloqueada, eu não conseguia parar de tremer. Elas estavam a falar para mim e eu não estava a raciocinar direito. Eu queria parar de tremer e não conseguia. E lembro-me que nesse dia eu tinha que fazer um treino de bike a seguir e eu saí da água, tive que vir a casa, eu enrolei-me em mantas, eu tomei chá quente, tomei café e só depois de começar então a ganhar alguma temperatura é que eu vesti o fato da bike e fui fazer o treino de bike. Pronto, são estas peripécias também que fazem parte de todo este trajeto, mas foram peripécias que nunca me travaram, que nunca me fizeram desistir, que nunca ousaram pairar no meu pensamento e causar alguma moça do ponto de vista da motivação que eu tinha para continuar todo este processo. Pelo contrário, foram tudo pedrinhas que eu fui juntando, foram tudo experiências que eu fui acumulando e hoje consigo estar a dizer e a contar estas peripécias com um sentido de realização muito grande, sentir que tudo valeu a pena e que eu esqueci-me, desculpem, muitos desses treinos então no mar também, e isto pelo valeu a pena. Lembro-me que houve momentos, como eu já partilhei num vídeo que eu tenho anterior, que o meu filho Mateus, ele acompanhou-me em alguns momentos de natação, e alguns desses momentos foram às 7h30 da manhã. E ele fazia questão, pai, eu vou contigo, e pronto, então eu tratava de o agasalhar o máximo possível de gorro de quispo, e ele ficava ali no molho da praia, tudo enroladinho, todo feliz, ficava com o meu telemóvel, ele ficava a fazer-nos filmagens, a tirar-nos fotografias. Era uma das coisas que eu tentava sempre, era treinos no mar, nunca ir sozinhos, ir sempre junto da equipa, porque sentimos todos muito mais seguros. E pronto, e na eventualidade de alguma situação, estamos ali todos para nos ajudarmos. E então o valeu a pena também foi isso, foi verificar que o Mateus também ficou satisfeito, ficou feliz por fazer parte de todo o processo. E também aqui na natação, esse meu obrigado e esta felicitação ao Mateus, porque também sempre se mostrou capaz, sempre se mostrou disponível para me acompanhar, o que fazia com que a minha consciência se mantivesse sempre tranquila. Imaginem eu estar a obrigar um miúdo de 8 anos a ir comigo às 7h30 da manhã para o mar, agora sentas-te aqui à minha espera. Não, eu tinha sempre soluções, felizmente, para que ele ficasse no seu conforto, mas era ele que queria acompanhar. E eu também não podia privá-lo disso. Eu já estava a privá-lo de tantas coisas, e então eu tinha mesmo que o ajudar também a fazer parte deste processo.
Lembro-me também do valeu a pena de receber, olha, fruto desses vídeos que o Mateus fez, e eu postei aqui nas redes sociais, fruto, eu recebi 2 ou 3 mensagens de pessoas pelo Instagram, que recebi 2 ou 3 mensagens a dizer, epá, que saudades eu tenho de nadar, eu nadei quando era mais jovem, tenho de começar a ir, olha, eu vou começar. Bem, isso também, volto a dizer, valeu a pena também por isso, por mostrar que de facto, por eu estar a fazer algo que as pessoas muitas vezes nem sequer sabiam bem o que é que eu estava a fazer, despertar nelas aquele sentimento de que, epá, eu também podia fazer isto, olha, o Rico está a fazer, então nós fomos colegas de turma, neste caso foi uma colega minha de turma, a Isabel, da universidade, e um beijinho para ela também, e ela a dizer-me que tinha saudades, e eu, olha, espero ter influenciado positivamente para que ela pudesse também seguir esse seu caminho. Pronto, eu não me vou alongar muito mais, a parte da natação foi isto, todo este trajeto valeu muito a pena, hoje sou um nadador muito mais confiante e o dia da prova, fazendo a ligação de tudo, o dia da prova foi realmente o culminar de tudo, foi um dia fantástico, eu estava super tranquilo, eu entrei na água, entretanto, durante a prova, o que é que acontece? A prova, há muita confusão, as pessoas todas a passar umas por cima das outras, são patadas que nós levamos, são alguns puxões que nós levamos, e eu estava muito, muito, muito bem preparado mentalmente, muito bem preparado, porque não houve um único gesto desse tipo que me fizesse enervar, que me fizesse perder a paciência. Eles aconteceram e eu muito naturalmente, eu cheguei a pegar em algumas pernas aqui ao meu lado e desvia, continuo a nadar. Cheguei a ver o pé aqui o pé quase a bater nos óculos e abrandar um pouquinho, ok, está tudo bem, continuo a nadar. Cheguei a sentir, a puxarem-me o pé, para um bocadinho, desvia, continuo a nadar. E vou ser sincero, em muitos desses momentos, em quase todos esses momentos, a atitude que eu tive foi uma atitude de muita descontração e de me rir. Literalmente de me rir. Tipo, olha, está a acontecer outra vez, siga o caminho. Porque não vale a pena nos enervarmos, só vamos prejudicar a nossa prestação, vamos desalinhar todo o planeamento que temos feito, e a prova correu 5 estrelas face ao planeamento que havia feito, também por isso, porque mentalmente eu estava muito bem preparado. Então, mais uma vez, fazer este enfoque de que não se trata de nada físico, ok? O físico aguenta, o físico está a trabalhar, trata-se de termos a mentalidade correta para aquilo que nós estamos a enfrentar e para aquilo que nós estamos a fazer cumprir, ok? Pronto, julgo que não tenho mais nada a acrescentar. Se tiverem alguma questão sobre a prova, mandem para cá e pronto, estamos juntos, e eu hei de voltar agora num próximo vídeo para falar sobre a bike, ok? Fiquem bem, let's go!